meu nome é Eduardo Pereira da Silva e sejam bem-vindos a mais uma emissão da Leonino TV. O Sporting vai a votos no próximo dia 5 de março. Os sportinguistas terão de escolher entre a lista A, liderada por Frederico Varandas, a lista B, comandada por Ricardo Oliveira, e a lista C, encabeçada por Nuno Sousa. É precisamente Nuno Sousa que tenho hoje comigo, a quem desde já agradeço ter aceitado o nosso convite. Antes de irmos ao seu programa, queria começar por lhe perguntar, num contexto em que o Sporting foi campeão nacional, conquistou diversos títulos nas modalidades nacionais e internacionais, acredita que é possível bater Frederico Varandas no próximo dia 5 de março? Claro, acreditamos sempre, não é? Ou não fôssemos também sportinguistas. E acho que está bem presente no nosso ADN essa questão. E por outro lado, vamos lá ver, há imensos exemplos na história, seja na política, seja mesmo no desporto, de presidentes ou primeiros ministros que perderam eleições a seguir a grandes vitórias. Um exemplo na política, Winston Churchill. Ganha a Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, vai a eleições imediatamente a seguir, perde as eleições. E porquê? Porque os cidadãos britânicos, naquele momento, não por estarem desagradados com o facto de terem ganho, mas porque não viram que era uma proposta de política de Winston Churchill do futuro, decidiram votar na oposição. Sente que há esse cansaço dos sportinguistas que não veem Frederico Varandas como presidente do futuro? Eu acho que há muito cansaço dos sportinguistas pelo facto de se ter prometido que iria haver uma pacificação debaixo do mandato de Frederico Varandas e, pelo contrário, aquilo que se viu foi um agudizar de algumas clivagens. E, por outro lado, vê-se, nomeadamente pela ausência de programa, digamos assim, e pela ausência de cumprimento das propostas que foram sufragadas em 2018 por Frederico Varandas, também um descrédito daquilo que Frederico Varandas possa dizer que eventualmente irá fazer no próximo ano. O resultado da última Assembleia Geral, em dia de jogo, bastante concorrida, deu uma vitória esmagadora a Frederico Varandas. Como é que olhou para esses resultados? Eu vi esses resultados, antes de mais, da seguinte forma: um total desrespeito por aquilo que foi a decisão em duas Assembleias Gerais anteriores tomada pelos sócios e, portanto, houve uma dramatização exagerada daquilo que era o resultado negativo para a direção, mas positivo para o Sporting, porque se calhar nunca se falou tanto em contas e pelo rumo errado, a nosso ver, que o Sporting está a levar, e portanto houve uma dramatização, houve ali tentar pôr quase como se estivesse a ser sufragado o treinador de futebol da equipa principal do Sporting e portanto houve uma resposta dos sócios a essa dramatização. Mas podemos questionar o que é que tem mais valor, se é esse resultado, se são os dois anteriores. Nuno, falou em futebol e passando agora para um tema naturalmente muito importante para os sportinguistas. Antes de irmos ao seu programa, recentemente o Sporting viu-se envolvido numa polémica com o Futebol Clube do Porto, na sequência do clássico que terminou empatado a 2 bolas. Como é que olhou para toda essa situação e, em particular, para as declarações de Frederico Varandas no final do jogo e tudo o que lhe sucedeu? Eu vejo da seguinte forma: Frederico Varandas reagiu a quente, mas teve 3 anos e meio de mandato onde poderia ter feito uma série de propostas, que aliás algumas delas estão no seu programa e não as cumpriu, e podia tê-las feito na sede própria, que é na Liga. Antes podia ter feito essas propostas e colocado aos sócios do Sporting, a ver se os sócios do Sporting concordavam com elas para ainda ganhar mais força, e nada fez. Portanto, depois de casa roubada, trancas à porta, mas aquilo que nós vimos foi apenas um engrossar de voz, mas vimos que, consequentemente, que propostas é que nasceram a partir daí? Deixa-me perguntar, no final do jogo, se fosse presidente, teria ido à sala de imprensa? Eu acho que temos que pensar de uma forma que, tal e qual como o Ruben Amorim disse, todos temos que melhorar. Ruben Amorim disse isso claramente. Fez uma flash interview, para mim foi a melhor flash interview que ele fez, porque mostrou que é uma pessoa consciente que também teve a sua cota parte e, portanto, não quis alijar responsabilidades naquilo que aconteceu. O que aconteceu a seguir foi Ruben Amorim não apareceu na conferência de imprensa, deve ser o treinador de futebol que deve aparecer e não o presidente. O presidente sequer
aparecer, aparece nos momentos em que deve aparecer. Marca a agenda, chama a imprensa e fala daquele assunto. Aquilo que nós vimos foi que foi-nos coartada a hipótese de ouvirmos em conferência de imprensa Ruben Amorim, que se tivesse Mas revê-se nas acusações feitas por Frederico Varandas ao Futebol Clube do Porto e aos 40 anos de Pinto da Costa. O estranho é principalmente uma coisa, é a incoerência de Frederico Varandas. Frederico Varandas fala desses 40 anos, mas 6 meses antes estava a negociar com Pinto da Costa. Uma troca de jogadores que, se falarmos mais à frente, tem zonas muito nebulosas. Por outro lado, também estranho que Frederico Varandas consiga ter uma visão ao longe tão boa e ao perto tão fraca, porque estão sempre a sair, nas últimas semanas, escutas, notícias acerca de processos atuais, sendo que o Presidente Pinto da Costa esteve envolvido, já foram julgados, já foram há 15 anos, e, portanto, estar a trazer isso para agora, e está-se a esquecer do momento, e o momento há outro clube que está debaixo da linha de fogo e nunca ouvimos Frederico Varandas a atuar. Por outro lado, queixa-se da justiça portuguesa, mas Frederico Varandas podia e devia de ter recorrido, por exemplo, do Etopeira e não o fez. Já lá vamos a posições mais institucionais. Deixa-me só interromper, só para fazer aqui uma pergunta que é muito rápida, é o seguinte, só para fechar o tema das relações com o Futebol Clube do Porto. Nuno, equacionas estar na bancada, na tribuna, junto a Pinto da Costa, ou não, como fazia? Eu equaciono estar ao pé de todos os presidentes, ou que esses presidentes demonstrem respeito pelo Sporting. Porque não sou eu, quando se está lá, não é Nuno, não é Frederico, é o presidente do Sporting. Se não for demonstrado respeito pela figura institucional, eu, enquanto presidente, não estarei lá. E acho que esse tipo de decisões devem ser levadas aos sócios do Sporting. Deve ser muito bem questionado aos sócios do Sporting, a Assembleia Geral, a dizer qual é a posição do Sporting, e os sócios devem decidir. Porque não é... alguém me perguntava outro dia se as relações pessoais eram importantes aqui. E eu disse não, as relações pessoais não são nada importantes. Eu até podia ser o melhor amigo do mundo, em termos pessoais, de Pinto da Costa ou de Rui Costa. O que interessa não são as amizades, é a figura institucional. Respeitam o presidente do Sporting, respeitam o clube, sim ou não. E é aquilo que nós temos visto, infelizmente, nestas últimas semanas, do lado do Futebol Clube Porto, nomeadamente com aquela conversa um bocadinho, como é que é de dizer, de pátio de escola. A conta do Porto, para os mídia, portanto, uma conta oficial, utilizou expressões como é isso corno. Que eu me refiro. É isso que eu me refiro. A partir daquele momento, o Futebol Clube Porto, que podia ter dado uma resposta diferente, começou a utilizar expressões onde não é o presidente Frederico Varandas que está em causa, começa a pôr em causa o Sporting. E, portanto, aí eu diria que se tivesse alguma razão, perderam-na toda. E, portanto, não é Nuno de Sousa, não é Frederico Varandas, é o Sporting. E a partir do momento em que demonstram desrespeito pelo clube, alterando nomeadamente o nome do clube, coisa que, como volto a dizer, é ao nível de pátio de escola, não de adultos que estão à frente de uma instituição grande como é o Futebol Clube Porto, não vale a pena de tentarmos achincalhar ou dizer que não é uma instituição grande, importante em Portugal, tal e qual como o Sporting. E, portanto, merece todo o respeito do Futebol Clube Porto, assim como o Futebol Clube Porto tem que respeitar o Sporting. E com isto termino. No seu programa, fala para o futebol, da estrutura para o futebol, fala na existência de um conselho de administração, de um diretor de futebol profissional e de um team manager. Já tem essas pessoas escolhidas? O nosso compromisso é tentar manter aquilo que está bem. Obviamente que vamos ter ideias próprias, mas têm que ser debatidas com a atual estrutura. Estar a adiantar nomes numa fase em que estamos em competição, numa fase em que não estamos lá dentro ainda. A partir de 6 de março, vamos conversar com todas as pessoas, vamos tentar fazer os ajustamentos daquilo que nos parece que está correto em termos de estrutura, mas obviamente depois temos que ver o caso concreto, temos que ver as pessoas que existem na estrutura, qual o tipo de função que elas têm. O que é que acontecerá ao Hugo Viana? O Hugo Viana será integrado na estrutura, assim nós chegamos a um entendimento daquilo que devem ser as funções que nós vemos para o Hugo Viana e o Hugo Viana assim queira Como ficar. É que tem visto o desempenho de Hugo Viana? Eu ainda não percebi muito bem, esse é um problema deste atual mandato, é que muitas das vezes não estão claramente definidos
as funções das pessoas que compõem a estrutura. Nunca foi apresentado claramente qual era a função do Hugo Viana. Assemelhar-se-á talvez a um diretor desportivo. Pois, mas isso nunca foi perfeitamente comunicado. Ao início disse que era de Relações Internacionais, depois começou a deixar-se escapar que talvez fosse diretor desportivo, mas ainda ninguém percebe muito bem, e agora, com as escutas, se calhar percebe-se melhor qual é a sua função, se calhar aproxima-se mais de um diretor desportivo, mas depois também o vemos muito próximo daquilo que é o presidente e muito próximo daquilo que é o treinador, não se percebendo bem se também faz funções de team manager. Por isso é que eu estava a referir que primeiro temos que chegar lá dentro, perceber muito bem, porque sabemos que há falhas de comunicação evidentes deste Conselho Diretivo, e uma delas são estas. E não é só aqui, por exemplo, mesmo nas funções de Miguel Braga, por exemplo, ao nível da comunicação, e uma vez que estamos aqui num jornal que é o Leonino, não se percebe muito bem quais são as funções de Miguel Braga, não se percebe se é porta-voz da direção, se é diretor de comunicação do Sporting, e as coisas não estão muito bem definidas, e por isso não queria estar a particularizar as pessoas, porque as pessoas têm o seu valor, de certeza que fazem o seu melhor, mas também pensamos que o enquadramento que é dado por este Conselho Diretivo poderá não ser o melhor para retirarmos o melhor das pessoas. Deixe-me só fazer aqui uma pergunta, e não é uma provocação, mas é, digamos, em parte há esse excesso, com um bocadinho, poderá ser considerado esse excesso quase como no tempo de Paulo Bento. Acha que Ruben Amorim tem protagonismo a mais? Ou é dada a exposição a mais ao treinador de Coque de Via, ou não? Eu acho que ele não tem exposição a mais. Isto é tal e qual como há um deserto à sua volta, é natural que Ruben Amorim tome a dianteira, porque ele tem que defender o grupo de trabalho, tem que defender o Sporting, e sim, concordo que, tal como aconteceu no tempo de Paulo Bento, se calhar a imagem que passa para fora é que ele tem exposição a mais, mas eu diria que é o trabalho que lhes estão a dar por ausência, por falta de comparência de outros elementos da estrutura que deveriam proteger a imagem de Ruben Amorim. Ruben Amorim será o seu treinador? Ruben Amorim é o treinador do Sporting. Eu acho que nós todos temos que começar a deixar de pensar que este ou aquele jogador é deste ou daquele presidente. Não, é do Sporting. E, portanto, tem contrato com o Sporting, como eu disse... Mas ele já admitiu que tem uma relação especial com o Frederico Varandas. É natural que sim, e isso só mostra o caráter de Ruben Amorim, porque é óbvio que ele não pode ter nenhuma relação comigo, porque não me conhece. No dia em que passar a ser presidente, tenho a certeza que, dado o caráter de Ruben Amorim, essa relação especial começará a ser construída. Agora, não me passa pela cabeça, obviamente, vir para aqui dizer que tenho a mesma relação com o Ruben Amorim do que Frederico Varandas. Mas isso, dado o profissionalismo de Ruben Amorim, tenho a certeza que ao longo do mandato será construído e, obviamente, no final do próximo mandato, ele irá dizer exatamente a mesma coisa que diz agora. Acho que só fica bem a Ruben Amorim a ser uma pessoa genuína, verdadeira, não estar a fugir às questões. No seu programa, e não entrando já na parte das finanças, mas abordando aqui a questão do futebol, refere que é necessário equilibrarem-se os gastos com os rendimentos operacionais, destacando que a formação é uma das soluções para diminuir esse déficit anual que o Sporting apresenta, não só o Sporting, uma grande parte dos clubes portugueses. Em 2020, 2021, o Sporting teve um orçamento em gastos com pessoal, 62 milhões de euros. No mesmo ano, o Benfica gastou 97 e o Porto 92, salvo erro. É possível ser campeão com menos? O Sporting demonstrou que se consegue ser campeão com menos. E com uma gestão ainda mais rigorosa e com um recurso mais efetivo à formação, queremos que esse caminho é possível. Basta ver, e ainda há bocado o Pedro ali referiu o tempo de Paulo Bento, no tempo de Paulo Bento, se calhar a diferença ainda era maior em termos percentuais. E Paulo Bento também mostrou que, com o recurso a jogadores da casa, com uma continuidade do trabalho, se consegue obter bons resultados. Obviamente, Paulo Bento não foi campeão, mas nós também sabemos porque é que não foi campeão. Aquilo que acontece quando nós olhamos para os últimos 20 anos, vemos que sempre que foi uma aposta feita claramente nos jogadores formados no Sporting, em jogadores mais jovens, o Sporting teve melhores resultados. Foi assim com Paulo Bento, foi assim quando Josualdo Ferreira, por exemplo, pega na equipa naqueles últimos 6 meses
e traz-nos quase de descida de divisão até um 7º lugar, que por acaso quase que poderia ser um 4º lugar. Foi assim com Leonardo Jardim, foi assim também no primeiro ano de Jorge Mas são Jesus. sempre necessários aqueles jogadores mais batidos, São sempre necessários, e foi precisamente a partir dessa mescla no ano passado, onde se pôs Fedal ou Adam, junto a jogadores jovens como TT, como Gonçalo Inácio, que o Sporting teve melhores resultados. Por exemplo, este ano, se formos a ver, a média de idades do Sporting, curiosamente, já não é tão baixa como o ano passado. E curiosamente também, ou não estamos a ter, infelizmente, um trajeto tão bom como o ano passado. Portanto, isto faz-nos pensar seriamente se a linha deve ser a vir fazer contratações, e se calhar já podemos entrar aqui também na linha de contratações que está a ser seguida, e que temos duas claramente, antes de Ruben Amorim e após Ruben Amorim. Não resisto em perguntar-lhe, foi recentemente tornado público que o Sporting está obrigado a comprar Ruben Vinagre. Os valores serão 10 milhões por 50% do passe. O próprio Ruben Amorim confirmou, não os valores, mas que se tornou obrigatória a contratação do lateral esquerdo. É verdade. Qual é a avaliação que faz desse negócio? A avaliação desse negócio vem na sequência de outros negócios que, a nosso ver, são negócios que, em termos de custo, fazem muito pouco sentido. Em termos racionais, fazem muito pouco sentido. Com outros resultou, o Gart... Sim, mas vamos lá ver, eu não estou a falar do valor intrínseco do jogador enquanto desportista, atleta, estou a falar do preço que estamos a pagar por essas aquisições. Parece que estamos a pagar o dobro daquilo que devíamos estar a pagar por apenas metade. Ou seja, se calhar Ruben Vinagre por 5 milhões, 100% do passe seria um custo que se calhar não estaremos aqui a discutir, se calhar mais milhão, menos milhão. Agora, 10 milhões por 50% do passe parece-me claramente um exagero, mas não tem a ver com Ruben. E temos que perceber outra coisa. Se o Sporting está em condições ou não de fazer este tipo de negócios. E acha que está? O Sporting claramente não está. Porque ainda agora estivemos a falar aqui que o Sporting está desequilibrado em termos operacionais, e isto aumenta a necessidade de, operacionalmente, o Sporting ainda libertar mais dinheiro para depois ir cobrir esta parte. Mas essa situação do déficit anual não é de hoje, como referiu, é uma questão crónica. É uma questão crónica que tem que ser resolvida, e tem que ser resolvida dos dois lados do balanço. Aumentar receitas naquilo que é possível, mas nós sabemos que Portugal é o país que é. Pode-se tentar aumentar as receitas na bilhética, sem dúvida, ainda há coisas para poder-se fazer aí. Podemos nos camarotes, no merchandising, ao nível dos mas direitos. Mas a margem acabará por ser limitada. Mas é bastante limitada, portanto, onde nós temos que ter um rigor muito grande, e é aqui que temos que pensar, porque, Duarte, mas ainda falaste... assim, desculpe, os rivais, Porto e Benfica, parecem ter uma maior capacidade de gerar esse tipo de receita. Há algum problema em particular nessa área com o Sporting? Se olharmos para os problemas que o Futebol Clube Porto tem tido, e se o Benfica continuar nesta senda, irá ter mais cedo ou mais tarde, o que me parece é que estão todos numa política completamente errada, em que o passivo cresce sempre, e em busca de resultados esportivos que depois gerem resultados económico-financeiros. Aquilo que tem que acontecer é que tem que haver um crescimento daquilo que é os resultados económico-financeiros, ao mesmo tempo que acontece um crescimento desportivo. Estar à espera que uma coisa corra bem para a outra depois ir atrás é uma receita para o desastre, e nós temos exemplos de clubes, não só cá, por exemplo, o Futebol Clube Porto, debaixo do fair play financeiro, o Barcelona, que é o último caso, e que demonstra bem como resultados desportivos quer dizer uma coisa totalmente diferente de gestão económico-financeira e gestão desportiva. É um pressuposto, certamente, para o sucesso, mas não garante a viabilidade financeira. No seu programa defende que o Sporting, a Sporting SAD, aliás, para ser mais correto, nunca pague mais de 10% de comissão numa transferência. Sim. Vou-lhe colocar um exemplo muito concreto, fazendo aqui um pouco de futurologia. Vamos imaginar que daqui a 6 meses o Nuno é presidente e há a hipótese de contratar o novo Bruno Fernandes por 10 milhões de euros, mas o agente desse eventual Bruno Fernandes
exige uma comissão de 2 ou 3 milhões de euros. O Nuno não contrata esse jogador. A partir do momento em que nós assumimos este compromisso e nós dizemos que esta gestão da política desportiva e esta gestão de relacionamento deve ser sufragada pelos sócios em AG, porque é uma coisa que não é mais aceitável, que é o seguinte: é irmos a uma Assembleia Geral e no discurso de abertura termos o nosso presidente atual a falar das vitórias no futebol, do futebol, das crianças que choraram com o campeonato, com a vitória, e logo a seguir alguém fazer uma questão tão simples quanto esta, e a resposta que vem da mesa do Conselho Diretivo é: os assuntos do futebol não são para ser tratados aqui, são para ser tratados na SAD. Connosco não vai ser assim. Todo este programa que está aqui, que nós colocamos à apreciação dos sócios, obviamente isto irá ser levado depois em AG, a dizer: esta é a nossa visão, isto é como nós achamos que devem ser endereçados os temas, não só com os agentes, mas também com a Liga, porque nós temos diversas propostas. Os sócios que se pronunciem, se os sócios disserem: não senhora, não deve ser 10%, deve ser 15%, nós, enquanto Conselho Diretivo, só temos que seguir essa política. Portanto, esta é a nossa proposta, é isto que nós acreditamos, os sócios decidirão sempre em AG. Acho que ficou claro. Se for eleito, qual será o seu relacionamento com Jorge Mendes? Eu quero que seja o melhor possível. Agora, tal e qual como quando o Pedro há bocado respondeu em termos da questão de como é que irei relacionar-me com os presidentes dos outros clubes, responde exatamente da mesma forma. Não é o relacionamento pessoal aqui que interessa, o que interessa é o institucional. Se Jorge Mendes aceitar as regras sufragadas pelos sócios do Sporting, se respeitar quem estiver naquele momento como presidente do Sporting, espero bem, seja eu. Se houver este respeito mútuo, não há razão nenhuma, e se forem seguidas as regras fiscais, as regras contratuais, e que o Sporting consiga estar afastado de qualquer polémica que nós temos vindo a assistir, seja das transferências, seja de casos fiscais, que o Sporting não quer estar envolvido, então não haverá razão nenhuma para que os negócios não sejam feitos numa base de respeito, numa base de contratual clara, transparente. Se assim for, não há razão nenhuma. Agora, eu percebo a tua pergunta, Duarte. A tua pergunta tem por trás se é para manter uma relação de privilégio que neste momento está a ser mantida. Eu diria que aquilo que deve ser feito é pôr todos em igualdade de circunstâncias. Se Jorge Mendes apresentar os melhores negócios ao Sporting, então não há razão nenhuma para o Sporting não os fazer, mas tem que ser debaixo destas regras claras. Não haver dupla representação, não haver esse tipo de coisas todas que a UEFA e a FIFA e até a autoridade tributária está em cima neste momento. Sim. O Sporting tem que estar afastado de qualquer tipo de suspeita, de qualquer tipo de zona cinzenta. Relativamente a questões mais amplas do futebol português, no seu programa defende a autonomização do Conselho de Disciplina dos órgãos reguladores, o fecho do período de transferências antes da competição arrancar, divulgação dos relatórios dos árbitros, divulgação dos diálogos do árbitro com o VAR, fim do sorteio condicionado dos árbitros. A minha pergunta é pedir-lhe, apelando ao seu poder de síntese, como é que planeia implementar ou ter apoio, porque em alguns dos casos será necessário, para forçar a introdução de todas estas medidas? O Sporting tem que voltar a marcar a agenda, assim como marcou a agenda da introdução do VAR e que, salvo melhor opinião, foi importantíssimo o ano passado, por exemplo, para o Sporting ter sido campeão. Tivesse o VAR sido introduzido há mais anos, acho que passa pela cabeça dos sportingistas que muito provavelmente teríamos sido mais vezes campeão. E, portanto, isto passa por marcar a agenda, fazer propostas concretas e depois, quem quiser segui-las ou até mesmo melhorá-las, pois muito bem. Volto a referir, isto aqui não tem nada a ver com relações pessoais. Terá que haver uma espécie de, pelo menos no passado foi assim, terá que haver uma espécie de alianças com outros clubes no sentido de fazer passar algumas. Eu diria que propostas. as alianças têm que ser ao nível das ideias e não ao nível de outro tipo de coisas. Uma proposta clara vai à votação. A votação
depois saber se há quem é que vota a favor ou não. Se houver outros clubes que queiram melhorar as nossas propostas, estamos abertos para isso. Quem votar a favor, sabe-se que está a favor de uma maior transparência. Quem votar contra, a única coisa que terá a fazer é calar-se e não voltar a fazer conferências de imprensa ou posts nas redes sociais a queixarem-se de perdas de tempo ou de outros factos, porque aí podemos dizer, mas vocês votaram contra estas propostas. No nosso tempo para este bloco do futebol está a terminar, mas queria muito rapidamente falar aqui da questão do futebol feminino, e não dá muito destaque no seu programa ao papel que as mulheres devem assumir no Sporting. Corrija-me se eu estiver errado, mas na sua lista são 23 membros ao todo, salvo erro. Sim, sendo que 4 são suplentes. Exatamente. Apresenta apenas 2 mulheres, Rossana Amador, que é secretária da MAG, e Susana Costa, membro do Conselho Fiscal. Poderão os sportinguistas entender isto como alguma incoerência, visto que 2 mulheres em apenas 23 acaba por ser relativamente pouco? Pelo contrário, para já referir que de facto temos 23 e 2 são mulheres, nas outras listas em 27 2 são mulheres, portanto em termos percentuais... Terei a oportunidade de fazer exatamente a mesma pergunta. Em termos percentuais é superior à nossa, mas pelo contrário, isto mostra bem o porquê de se ter que dar essa importância e este destaque. Porque, se calhar, os sócios do Sporting não têm esta consciência, mas por aquilo que nos parece é que só cerca de 20% dos associados do Sporting são mulheres. Ora, se nós vivemos num país onde 52% são mulheres e 48% são homens, vemos a disparidade que aqui acontece. Sentiu essa dificuldade em encontrar mulheres interessadas? É isso. E disponíveis. Sim, exatamente. Para já, a base de recrutamento é muito mais reduzida. Portanto, de facto, o futebol é visto como uma atividade masculina, até pelos debates aguerridos que se vê nas televisões. Exatamente. Acho que agora há um canal, acho que é RTP3, que tem uma mulher... representante do Futebol Clube do Porto. Sim, que às vezes é mais agressiva que um homem. Pronto, mas isto faz com que, de facto, a base de recrutamento naquilo que são as sócias do Sporting é muito mais reduzida. Portanto, eu diria que uma paridade seria ter 20% da lista com mulheres. Mas depois ainda temos uma dificuldade a acrescer a esta dificuldade inicial, que é aquilo que o Pedro estava a dizer. A agressividade, seja nas redes sociais, seja muitas das vezes até naquilo que é o jogo em si, o ambiente à volta, faz com que muitas das mulheres se retraiam, porque, vamos lá ver, são mulheres, muitas delas com boas posições naquilo que são a sua vida profissional, são mães e, portanto, querem se proteger para... Não querem vir, muitas vezes, que é apelidado pelos críticos como o lodo do futebol, é difícil. Damos assim, o tópico do futebol está terminado. Vamos passar agora para as finanças do Clube de Alvalade. Queria começar pelos VMOCs, é um tema bastante caro para os sportinguistas. O Nuno já tornou claro que o objetivo passa por recomprar as VMOCs de por onde der. Como é que planeia fazê-lo? Se será através de receitas do clube ou recorrer a um fundo com um empréstimo? Pois, de facto é um ponto fulcral e que não tem sido dado a devida atenção, nomeadamente neste último mandato. E isto tem uma razão de ser. Quem teve a oportunidade de ver, por exemplo, o prospecto do último empréstimo obrigacionista, poderá verificar que o Sporting estava em cumprimento de cerca de 16,7 milhões do acordo de reestruturação financeira, em condições muito difíceis, que foi feito em 2014. E por isso a nossa prioridade vai ter que ser, obrigatoriamente, imediatamente, diria eu, ir atrás daquilo que estavas a dizer, que era ir buscar um parceiro financeiro, seja um banco, seja um fundo, seja o que for, mas vamos ter que ir imediatamente resolver esse problema. Esse problema... Identificou algum risco durante este mandato? O Sporting esteve constantemente em cumprimento do acordo e, portanto... Mas a banca não... A banca não executou, mas isso é a mesma coisa que nós podemos deixar de pagar a prestação da nossa casa. E podemos passar entre os pingos da chuva e o banco não executar a hipoteca. Mas pode também, a qualquer momento, decidir fazê-lo. E, portanto, o Sporting está em risco constante, e isso está em todas as demonstrações financeiras, em todos os empréstimos obrigacionistas que o Sporting fez. Tem passado pelos pingos da chuva este tema, mas lá está. Isto às vezes é a infelicidade do Sporting, a não se debater estes temas
ser mais importante o pontapé na bola e se a bola entra, mas para a sobrevivência do Sporting, este é que é o tema, porque se nada for feito, ou se as situações de incumprimento continuarem, a verdade é que o Sporting em 2026 arrisca-se seriamente a perder o controle da SAD. E isto não é agitar nenhum papão, isto é factual, é contratual, e portanto aquilo que deve ser feito é uma prioridade total a estes temas. Lá está. Ou seja, deixa-me só clarificar, pretende fazê-lo já ou esperar até 2026 para readquirir os VMOCs? Imediatamente deve ser feito, deve ser logo no primeiro dia. Aquilo que nos passa pela cabeça é, em primeiro lugar, falar com as pessoas, com os funcionários do Sporting, falar obviamente com o diretor financeiro que lá está e tentar perceber qual foi o caminho, porque imaginamos que há um caminho, não me quero passar pela cabeça que nem um caminho haja traçado para a recompra dos VMOC. Se houver esse caminho, tentar pegar nele imediatamente e levá-lo a bom porto. Levar a que as coisas fiquem contratualizadas o mais rapidamente possível. Para tirarmos fundo? Lá está, nós não sabemos aquilo que está neste momento a ser negociado. Pode passar por fundos, pode passar por bancos, terão que ser necessariamente bancos internacionais, uma vez que os principais bancos portugueses não o podem fazer. Basta dizer que a Caixa Geral de Depósitos não o pode fazer. O Millennium BCP é um dos parceiros que se quer ver livre daquilo e outro é o novo banco. Indicações para... Pronto. E, portanto, eles querem limpar definitivamente este tema dos seus balanços. E nós sabemos perfeitamente que eles não têm interesse em ficar com isto, não é? Eles não querem ficar com as ações do Sporting. Em último caso, se executassem, acabariam por vender as participações, provavelmente, da Sporting. Iriam vender, a questão é a quem? E a questão é que o Sporting ficaria reduzido a 30%. E isto não é só um problema da SAD, porque vamos colocar este cenário. Alguém compra as ações da SAD e pensa assim, para comprar a Gamebox, neste momento é preciso ser sócio do Sporting. Se acontecesse dizerem, não, já não é preciso ser sócio do Sporting Clube para comprar as Gamebox, o que é que iria acontecer às receitas do clube? Provavelmente iria haver uma diminuição. Isto quereria dizer tão simples quanto isto. A equipa de futsal, a equipa de basquete, a equipa de handball, a equipa de vôlei, a equipa iriam sofrer fortemente. E muito provavelmente o Sporting, tal e qual como nós o conhecemos, iria acabar. Porque nós já tivemos presidentes e direções que eram a favor deste modelo. Não nos podemos esquecer que algumas das pessoas que apoiam Frederico Varandas são frontalmente a favor da venda da SAD e da perda da maioria. Que pessoas são essas? Por exemplo, o Filipe Soares Franco, em que quando foi presidente do Sporting se gabava de querer um Sporting sem sócios, um Sporting só de futebol. E, portanto, isto preocupa-me. Quando eu vejo alguém, como estes ex-presidentes, ou outros que desbarataram o património do Sporting, fizeram dezenas de sociedades, puseram não sei quantos diretores a ganhar muito dinheiro, e que aquilo que deixaram ao Sporting foi um passivo gigantesco, que ainda hoje estamos a lidar com ele, e uma parte disso são os VMOCs, precisamente. Quando vejo essas pessoas a apoiar Frederico Varandas, deixa-me preocupado. Só até aqui, antecipando aqui, digamos, a nossa próxima pergunta, portanto, se bem percebo, o que o Nuno está a dizer é que não, por exemplo, não sacrificaria o clube no seu todo, portanto, como referiu e bem, portanto, que as cotas fazem parte para a entrada da Gamebox, não sacrificaria o clube no seu todo para beneficiar o futebol, porque, por exemplo, nas outras ligas europeias, e na quarta-feira tivemos aqui o City, que é detido por um fundo, chamamos assim, por um proprietário, que poderia ser um aliciante de termos uma melhor equipa de futebol, mas como, digamos, antecipa uma diminuição e prejuízo para as restantes modalidades. Portanto, apesar de tudo, a sua postura é, ok, eu prefiro proteger e ser aqui mais equilibrado do que tentar tudo no futebol. É esta a sua, sua visão? Mas o City, vamos lá ver. Falamos no City como outros, na Premier League é tudo... Sim, mas lá está, são clubes que na sua gênese são aquilo, foi o futebol, e que tiveram sempre um dono. O Sporting não, o Sporting não é assim. O Sporting tem amplas raízes populares na sociedade portuguesa. Aliás, o nosso fundador era a favor do ecletismo, foi por isso mesmo que fundou o
o nosso Mas também clube. deixa-me ser mauzinho agora, a fazer um bocadinho advogado do diabo, mas também quem tudo quer, tudo perde. Ou seja, se também não apostamos no... Esse não será um cenário mais cedo ou mais tarde? O Benfica terá sido alvo de uma tentativa por parte de John Textor. Esse não será um cenário mais cedo ou mais tarde inevitável para Mas os mesmo clubes aí, portugueses? vamos falar então dos rivais, mesmo aí nunca estava em causa a perda da maioria. E pelo contrário, por exemplo, o Benfica já tinha recuperado o estádio para a posse do clube. A marca está da posse do clube. Nada disto acontece do lado do Sporting. O que acontece do lado do Sporting é uma concessão, quer da marca, quer do estádio, até 2063 à SAD. E, portanto, o que poderia acontecer era tão simples quanto isto. Perdendo a maioria do capital, perdemos o controle do nosso estádio até 2063 e perdíamos também a marca. E, portanto, são condições completamente diferentes. Aquilo que nós advogamos é que o clube tem que ser a raiz de tudo. E, portanto, o património tem que ir para o seio do clube, o clube tem que ser forte, tem que alargar a sua base de sócios e só em cima dessa base, então, temos ali uma empresa que fomos obrigados a criá-la no âmbito da legislação e os clubes foram obrigados a criar precisamente para autonomizar e terem regras contabilísticas, terem uma gestão profissional, que não é nada disso que nós assistimos ao longo destes quase 25 anos. O que nós assistimos foi que houve uma transferência de património e de dinheiro daquilo que são os sócios para pagar os desvarios do futebol. Portanto, uma resposta de sim ou não. foi completamente subvertido a razão para a constituição da Estado. Tenho mais duas perguntas para fazer sobre a questão das finanças. O tempo é curto. O tempo é curto para... Discutir Sporting é sempre agradável. Muito. Num primeiro momento, para já ao dia de hoje, a Oldimo e a Olivet Sport são acionistas qualificados da Sporting SAD. Se o Sporting recomprar os VMOCs, a situação mudará radicalmente, sobretudo no caso da Oldimo. O que é que planeia fazer com estes dois parceiros? Pretende reforçar o relacionamento da Sporting SAD com os mesmos ou abandonar, entre aspas? O Sporting, enquanto sócio maioritário da Sporting SAD, deverá ter as melhores relações com esses parceiros. Vamos ser claros. Mas há alguns receios relativamente... Não, nenhuns. Aquilo que nós temos que fazer é como parceiros no negócio da Sporting SAD, temos que nos sentar, temos que ver qual é o caminho que esses acionistas pretendem ver para o Sporting e, em conjunto, trilharmos esse caminho. Não queremos fazer nada de hostilização, respeitamos muito quem investiu o seu dinheiro na SAD do Sporting e é assim que deve continuar. Obviamente que... Eu referia-me a Álvaro Sobrinho, sim, porque levantam-se algumas questões éticas da origem de Angola tem estado na mira de alguns casos. Mas o Sporting não é uma entidade judiciária, não tem que estar a ver esse tipo de temas. Álvaro Sobrinho participa no Sporting e acordou na reestruturação financeira em 2014, deve ser respeitado como tal e que eu saiba, ninguém contestou a propriedade das ações de Álvaro Sobrinho ou a regularidade dessa reestruturação financeira. E, portanto, devemos respeitar isso, uma vez que investiu 20 milhões de euros nesse momento e, como é óbvio, se há essas dúvidas da origem, isso deve ser tratado no sítio certo. Nós, enquanto Conselho Diretivo do Sporting e a futura administração da Sporting SAD, só temos que respeitar os contratos que vêm de trás e tentar perceber o que é melhor para o Sporting. E falar muito claramente, quer com o administrador que está na Caldeira da Silva, que está representante, esse administrador que está na SAD do Sporting, e ter as melhores relações, porque penso que tanto para o Oldimo, como para o Sporting, como para Joaquim Oliveira, o que eles pretendem é retirar a rentabilidade do seu investimento. Num cenário pós-recompra das VMOCs, o Sporting ficaria com quase 90%. Quase 90%. O que é que faria a seguir? Se poderemos ter um cenário semelhante, por exemplo, ao que acontece com o Bayern Munique na Alemanha, em que há 3 investidores, 3 parceiros, cada um com 10%, mais Sim. coisa, menos coisa. Sim. Planeia vender uma parte? Qual é o seu plano para essa situação? Para estes 4 anos, eu diria que se nós fizermos o que está aqui no programa, já será muito. Primeiro,
vamos pôr isto claro. Esta é a nossa intenção, depois veremos o que virá a seguir. E será sempre numa base muito concreta de transparência. O que acontecer a seguir, e se acontecer esse cenário de nós já termos os 90, já podemos respirar fundo, qual será a primeira preocupação? Manter a operação do Sporting equilibrada, para que daqui a 10 anos não estejamos exatamente na mesma posição de ter novos mocos. Num cenário semelhante ao do Bayern Se Munique, for ter parceiros fortes e minoritários, sim. será mais difícil encontrá-los. Será muito mais difícil no âmbito do Sporting encontrá-los do que no âmbito do Bayern Munique, obviamente. Portanto, aquilo que é fundamental é nós termos uma base associativa cada vez maior, alargarmos aquilo que é o nosso campo de recrutamento de novos sócios, se assim quisermos, porque no futuro há de ser sempre essa a base do Sporting. E, portanto, mais do que estarmos a pensar em grandes investidores internacionais ou parceiros à semelhança daquilo que tem o Bayern Munique, temos que pensar à nossa dimensão e nas nossas origens culturais. E as nossas origens culturais são muito diferentes daquilo que é um Bayern Munique. Já lá vamos à questão do clube e dos sócios. Muito rápido, uma resposta de quase sim ou não. O Nuno defende que a Sporting SA deva pagar uma renda, entre aspas, sim, ao clube por utilização da marca e tudo mais. É defensor dessa ideia? Certo. E isso está aqui no nosso programa. Atualmente, qual seria o valor em concreto? Isso vai ter que se fazer um estudo e apresentar também, novamente, aos sócios, mas há um benchmark muito importante, que é a Federação Portuguesa de Futebol, sempre que vai jogar com a seleção ao estádio do Sporting, ao estádio José Alvalade, paga um FII por essa utilização. Ninguém está a dizer que será esse tipo de FII ou esse montante, mas alguma coisa terá que ser achada justa e que os sócios do Sporting, e claro está, falando também com os acionistas, que faça sentido. Passando agora para as modalidades, é um tema muito caro para os sportinguistas. No seu programa refere, e os números comprovam isso, que tem havido algum desinvestimento nas modalidades do clube. Contudo, o Sporting tem continuado a ganhar mais numas modalidades do que noutras, mas conquistou títulos europeus, no futsal, no hóquei. Uhum. O que lhe pergunto é, para que gastar mais se os resultados têm aparecido? Isto porque a direção atual defendeu que havia um investimento demasiado grande em algumas das modalidades do clube. Em momento algum nós dizemos gastar mais. O que nós dizemos é, se tivermos mais sócios, estaremos mais preparados para poder investir mais. E isto é fundamental. É criar bases de sustentabilidade para criar mais modalidades, alargar aquilo que é. Porque vamos lá ver, o Sporting Clube Portugal é uma instituição de utilidade pública que não tem como finalidade o lucro, mas sim a desenvolver a prática desportiva, quer de manutenção, quer competitiva, por Portugal inteiro. E, portanto, esse deve ser o nosso desígnio. E quanto mais cotas nós conseguirmos ter de associados, mais nós conseguiremos levar isso. Por outro lado, também é certo e sabido que o Sporting tem uma operação também desequilibrada do lado do clube. Algumas das medidas podem ser essas, o Sporting Clube receber, por exemplo, as rendas da utilização da SAD, do estádio e da marca, e por outro lado, as cotizações. Por isso, aquilo que nós advogamos aqui é que quer a extinção de modalidades, que existiram várias ao longo deste mandato, e isso era preciso ser também muito claro. Está a falar da canoagem, por exemplo. Por exemplo, acho que foram cerca de 7. Mas, por outro lado, houve a criação de uma porque estava prometida no programa eleitoral. Era uma das modalidades, vá lá, principais. Só que a introdução dessa modalidade, sendo feita ao nível de uma promessa eleitoral, sem qualquer estudo, sem qualquer verificação se é possível ou não, em termos de estrutura, em termos humanos, em termos financeiros, levou, muito provavelmente, a que outras tivessem que perder a sua competitividade, nomeadamente o handball e o vôlei, para a introdução dessa. Sendo que o basquetebol vai roubar protagonismo, entre aspas, às outras modalidades. Não é roubar protagonismo, porque cada modalidade tem o protagonismo que tem. A questão é que, ao fazer uma promessa dessas eleitoral, não há outra forma de dizer, cai no âmbito do populismo.
Porque não se pode dizer que se introduz uma modalidade e, por outro lado, que o Sporting está a gastar mais nas modalidades. É uma incoerência. Não pode ser feito. Tanto mais que o basquetebol, é certo e sabido, ao nível mundial, é a modalidade mais cara. Só para termos uma noção, se quiséssemos estar a competir ao nível de um CSKA de Moscovo ou do Real Madrid, teríamos que estar a investir 40 milhões ano. Quase tanto como no futebol. Quase tanto como ao agora futebol. só uma pergunta e tocando aqui muito rápido. Falou que digamos, não falou que houve modalidades que foram cortadas. Quando foi em 2018, falou-se muito que havia modalidades feitas à pressão, quase compradas, que foi, enfim, uma expressão se calhar muito forte na altura, mas foi Muito forte falado. e muito infeliz. E pronto, não me compete a mim fazer opinião, mas se calhar concordo consigo. A questão aqui é a seguinte: devemos ter modalidades em português corrente, devemos ter modalidades só por ter, ou devemos apostar nas modalidades para ganhar, para ter títulos? Devemos ter as modalidades, em primeiro lugar, porque as modalidades põem jovens, desde logo na formação, a praticar desporto. Devemos de competir para ganhar, obviamente. Em algumas delas há algum sentido, o Sporting tem que assumir algum sentido de responsabilidade social como instituição. Sem dúvida, da o Sporting essa é a sua base, e isso é o clube sonhado pelo nosso fundador e depois repetido por João Rocha. Há aqui uma responsabilidade social do Sporting muito grande, que infelizmente o Estado português não a assume, e o Sporting assume a vários níveis, e portanto aquilo que nós gostávamos de fazer era conseguir espalhar aquele ambiente que se vive aqui no multidesportivo e tentar copiar para outras zonas de Portugal, e pôr os sportinguistas e os portugueses a praticar ginástica, a fazer natação, a experimentarem outro tipo de modalidades, todas debaixo daquilo que se podia dizer um livro de estilo do Sporting. Do ponto de vista estratégico, em termos, falou a questão do basquetebol, uma modalidade cara, talvez a mais cara de pavilhão, quais são as modalidades em que acredita que, do ponto de vista de rentabilidade, o Sporting deve apostar mais? Eu acho que o Sporting deveria tentar apostar em todas, mas é também uma coisa que nós dizemos aqui no nosso programa, falta também um bocadinho dessa clareza do que é os custos de cada modalidade e naquilo que são as receitas de cada modalidade. Só fazendo um estudo e só falando verdade... Isso não daria uma vantagem aos rivais? Saber quanto é que o Sporting gasta em... Vamos lá ver, depois de ter sido posto cá fora um leak de uma auditoria onde se conhece ao pormenor quanto é que cada atleta ganha, e esse leak, até ver, e salvo melhor opinião, veio deste Conselho Diretivo, onde houve um striptease total. Acho que falar com clareza e falar de uma forma agregada aos sócios do Sporting e criar mecanismos claros de métricas que digam que estas são as cotizações e isto é aquilo que nós vamos alocar ao atletismo, isto é o que vamos alocar ao futebol, ao futsal, este é o que vamos alocar ao handball. Os sócios do Sporting poderão olhar para aquilo e dizer, sim senhora, concordamos, ou não, discordamos, e preferimos, se calhar, apostar mais numa ou noutra. Porque o Sporting é dos sócios, não é deste ou daquele presidente. Para fechar o tema modalidades, defende que o vice-presidente cúpula das modalidades seja o responsável máximo pelas mesmas. Neste caso, neste Conselho Diretivo é Miguel Afonso, extinguindo a figura do diretor-geral. É isso? Ou seja, não, no caso do Sporting, saiu Miguel Albuquerque e entraram algumas pessoas, mas não foram assumidas como diretor-geral. Certo. É essa a sua ideia? Porquê? Porque a medida da extinção do diretor-geral foi porque internamente aquilo que aconteceu foi quebrar o Sporting em várias camadas. Já tínhamos o futebol quebrado e depois dentro do Sporting, ao criar a direção-geral, quebrou-se, indo-se buscar diversas pessoas aos diversos departamentos, ao marketing, à logística, à parte financeira, e alocar à direção-geral das modalidades. A nosso ver, isso está errado. Quem assumir o pelouro do acompanhamento mais próximo das modalidades terá que nomear um diretor responsável, que seja coordenador e que execute aquela que é a política do Conselho Diretivo. Já tem esse nome? Não temos esse nome, aliás, porque exatamente da mesma forma para não o futebol, no futebol. para o futebol nós não vamos avaliar a estrutura, vamos ver se essa pessoa existe dentro da estrutura.
Vamos falar com os recursos humanos, que com certeza têm catalogado aquilo que é o plano de carreira. Se não tiver, vamos ter que o fazer. Vamos ter que olhar para o plano de carreira das pessoas que lá estão. Vamos ver se há pessoas que estão perfeitamente com o perfil identificado e potencializá-los para aquela função. Se não houver, pois tenho a certeza que dentro daquilo que é o desporto nacional, o mundo sportinguista, dentro das atletas, do que for, havemos de encontrar as pessoas, e conseguiria dizer aqui vários nomes, mas não vou dizer, vários nomes até de pessoas que eu conheço, mas não vou dizer precisamente porque estamos em competição. Temos que deixar, não vamos destabilizar as equipas, não vamos entrar no populismo de lançar nomes, e ainda bem que isso ficou no passado. Eleições em que se discutem treinadores ou dirigentes. Quem traz os melhores cromos, não é? Exatamente, cromos da bola, acho que isso é populismo. Outra coisa será falarmos das pessoas que estão e que me acompanham na direção. Isso é uma coisa diferente. E se tivermos tempo, eu gostava de esclarecer também aqui e falar um bocadinho das pessoas, que é uma equipa muito forte, e dá-las a conhecer. Eu sei que o Leonino, numa excelente iniciativa, pediu a que pessoas que integram os diversos órgãos possam inscrever no Leonino, e que pena é que outros órgãos não façam, órgãos de comunicação social, e com muito mais responsabilidades que o Leonino, não façam isso. De resto, demos nota aos nossos leitores da cobertura que faremos nas próximas eleições do Sporting. Passamos agora para o clube, e há aqui uma questão, que é a questão dos sócios, o relacionamento com os sócios. Apesar das críticas feitas a Frederico Varandas no relacionamento com os mesmos, na última AG o Presidente teve, já falámos aqui, uma vitória esmagadora. Considera que há uma maioria silenciosa que apoia Frederico Varandas, ou existem mesmo problemas de fundo no relacionamento com os sócios? Eu acho que esses problemas são mais que evidentes, não é? Vamos só recordar qual é que era o mote da campanha de Frederico Varandas. Era unir o Sporting, era não haver sectarismos, e isto está escrito, era não haver sectarismo, era não haver perseguição a quem tivesse opiniões diferentes. E o que é que nós vimos durante este mandato? Precisamente o oposto. E, portanto, isto abre feridas profundas naquilo que é a massa associativa do Sporting, quebra a alma sportinguista, e pior que tudo, é uma incoerência dizer-se e não fazer-se. E é por isso que nós dizemos muitas das vezes que em vez de anunciar, é praticar-se. E acho que faltou muito isso. Voltar a trazer a debate o regresso de antigos sócios. O Nuno defende que os sócios se pronunciem sobre essa questão. Gostava de ouvir a sua posição, se acredita que eles devem ou não voltar, e estou a referir-me diretamente a Bruno Carvalho e a Godinho Lopes. Sim. Os sócios já não se pronunciaram sobre essa questão? Os sócios foram condicionados, se assim quisermos, a tomar decisões em ambiente extremamente crispado, em ambiente em que se calhar não foi dada a devida oportunidade a esses sócios de se defenderem. E, portanto, aquilo que nós temos que ver e pensar é que uma coisa é a minha opinião acerca da gestão de um ou do outro. Se gosto mais de um ou do outro. Outra questão é olharmos para ver se há algo de concreto que levasse a que isso acontecesse. E aquilo que nós vemos é que não há condenação nenhuma desses sócios, porque se fizeram factos tão graves, então onde é que está a condenação? Onde é que está o processo? Então, na opinião do candidato Nuno Sousa, o sócio é favorável à reintegração de Bruno Carvalho e Godinho Lopes? Em primeiro lugar, era contra a expulsão. Agora, aquilo que eu sou favorável é à pacificação do Sporting. E se para essa pacificação e para essa demonstração de boa vontade, seja de um Conselho Diretivo, seja da mesa da Assembleia Geral, porque não vai ser o Conselho Diretivo que vai fazer esta proposta. Esta proposta tem que nascer da mesa da Assembleia Geral. E porquê? Porque é na Assembleia Geral que isto é levado. Não é a vontade do Nuno Sousa, nem do Hélder Amaral, nem do Rui Silva. Mas os sportinguistas quererão saber a opinião... A minha opinião é sempre esta. Ninguém deve ser expulso não havendo uma sentença transitada em julgado por atos feitos contra
o Sporting. E Deixa-me como só não aqui há meter uma alfinetada Sim, mesmo força. em 5 segundos, que o nosso tempo é escasso, mas é mesmo. Ou seja, se estou aqui a ouvir a entrevista e se bem posso sintetizar, Nuno Sousa, o candidato Nuno Sousa é contra a judicialização do próprio Sporting, ou de ter o Sporting como uma instituição que julga ou é um tribunal dos seus próprios membros. Ter um tribunal popular feito dentro do Sporting, a meu ver, e a ver de todas as pessoas que entregam esta candidatura, é levar a uma crispação, ao machado de guerra está sempre levantado, a uma injustiça. E, portanto, o Sporting é um clube e não um tribunal, Pedro. Muito bem. Por isso, aos tribunais o que é do tribunal e ao clube o que é do clube. E o clube, o interesse do clube é ter o máximo de sócios, é ter um máximo de pessoas que se Deixa-me revejam no aproveitar Sporting. a sua deixa. Tínhamos aqui muitos temas para abordar. Em entrevista ao Observador no passado mês de novembro, Francisco Salgado Zenha referiu que o Sporting tinha atualmente 86 mil sócios pagantes. No relatório de contas de junho de 2021, o Sporting fala num valor recorde de cotizações de 9 milhões. Isto não acaba por refletir um reforço do associativismo dos sócios do Sporting? Já há uma incorreção aí nessas palavras que o Francisco Salgado Zenha referiu, porque ele não estava a fazer, isto é um termo muito técnico, ele não estava a fazer uma especialização. Por exemplo, nós sabemos que o período, se assim quisermos, fiscal do Sporting começa a 1 de julho e termina a 30 de junho, eu, por exemplo, pago as minhas cotas em janeiro para o ano todo. E o que ele estava a fazer era uma brincadeirazinha de dizer que as minhas cotas pagas até dezembro, estava a alocá-las todas até 30 de junho. Portanto, ele estava a fazer um esquema que ele costuma fazer muitas vezes, que é a antecipação de receitas. Porque se nós fizermos a especialização, porque eu quando pago em janeiro a minha cota de dezembro deve ser alocada a dezembro e não a janeiro. Portanto, ele estava aí a brincar um bocadinho. Por outro lado, é natural que no momento em que fomos campeões, haja muita gente a pôr as cotas em dia e até, acho isso natural. Mas uma coisa é, nós temos que analisar um mandato, não por um momento específico no tempo, mas sim ao longo de 4 anos. E isso levar-nos-ia muito longe. Ficou claro. Pedia-lhe o seu poder de síntese. A antiguidade dos sócios é uma questão que tem estado em foco no universo do Nino. Por princípio, qual é a sua posição e, se for de reduzir o número de votos dos associados mais antigos, como é que os vai conseguir convencer? Porque, naturalmente, haverá alguns que terão esse espírito, mas outros que não estarão dispostos a abdicar do... É muito fácil, é chamar ao de cima o sentimento de equidade que eu estou em crer que existe em todos os sócios. Eu próprio já tenho 10 votos. Estarei talvez a metade da minha vida terrena e já tenho 10 votos. E quando falamos em princípios, e se falarmos de princípios e deixarmos de parte aquilo que é ser sócio do Sporting, de certeza que a esmagadora maioria concordará que num princípio democrático temos que nos começar a aproximar. Passa então por reduzir essa diferença. Passa por reduzir, portanto, e se falarmos isto claramente, é reduzir a diferença, mas não é tirar votos a ninguém, pelo contrário, a nossa proposta até é dar mais votos a todos os sócios. Poderá a solução passar por outros benefícios aos sócios mais antigos? Tem que passar necessariamente por aí. Como, por exemplo, descontos de gamebox? Por exemplo. Compensar de uma outra forma. Compensar de outra forma, premiar a fidelidade, mas não no momento de votar. Obviamente que nós sabemos que o princípio, um homem ou uma mulher, um voto, é o princípio democrático vigente na sociedade moderna e ocidental, mas sabemos que não é isso que nós estamos a propor, porque as coisas, para ficarem, para perdurarem no tempo, têm que ser aos poucos. E portanto, aquilo que nós advogamos é haver aqui uma diminuição, que aliás já houve essa diminuição em 2012, lá está, em pleno mandato do engenheiro Godinho Lopes, e que permitiu que, por exemplo, outras eleições à frente tivessem um resultado do colégio eleitoral diferente. Mas, por exemplo, ainda não fez com que nas últimas eleições o candidato que tinha mais apoio popular tivesse sido eleito. Como é sabido, João Benedito teve mais votos. Mais sócios do que... Mais sócios, portanto, provavelmente na quarta-feira estaria a debater com João Benedito
e não com Frederico Varandas, no caso de ser outro sistema eleitoral. Tinha aqui ainda a questão dos núcleos, vamos com muita pena nossa, Sim. mas o tema está a chegar ao fim, vamos ter que deixar passar. Queria ouvi-lo, antes de irmos aos estatutos, sobre as claques. Qual é a avaliação que faz da gestão feita por Frederico Varandas deste dossiê e perguntar-lhe se no pós-Alcochete se não seria impossível fazer de outra forma. Eu vou usar aqui as palavras de Miguel Braga, o porta-voz da direção, que disse na Sporting TV que esta direção apresentou o melhor protocolo de sempre às claques. Portanto, vamos acabar com esse mito que Frederico Varandas quis pôr tudo muito sério, toda a gente a pagar e não sei o quê, porque não é verdade. Acha que o presidente do Sporting queria controlar as claques? Eu acho que os sportinguistas devem ouvir o que Miguel Braga disse, devem olhar calmamente e com distância para os acontecimentos e devem tentar perceber que as claques, com apoios ou sem apoios, e ainda vimos isso agora com o City, é muito giro andar a dizer que foi um momento de sportinguismo muito grande, mas nós sabemos de onde é que nasceu aqueles minutos finais, de onde é que nasceu aquele cântico e que incendiou o resto do estádio todo. Portanto, mesmo sem apoios, as claques estão lá e apoiam o Sporting, quer dentro de Alvalade, quer fora. Portanto, acho que devia de ser questionado o presidente atual o que é que Miguel Braga queria dizer com aquilo e, por outro lado, também recordo-me perfeitamente, e já que foi falado aqui de uma entrevista de Francisco Salgado Zenha, ele disse que não tinha problema nenhum com as claques, ele tinha era com as direções das claques atuais. Portanto, tem que ser perguntado a eles que problemas é que têm e claramente aos líderes das claques o que é que eles não gostaram no protocolo. No protocolo, porque se o protocolo era o melhor de sempre e mesmo assim as claques não o quiseram, o que é que vinha agarrado àquele melhor protocolo de sempre? Para fechar e passando para os núcleos, estamos mesmo a ficar sem tempo, para os núcleos não, para os estatutos, pedindo essa desculpa por não falarmos nos núcleos, uma peça importante, fundamental do universo Sporting, perguntava-lhe... Mas pode aproveitar exatamente os artigos que nós submetemos no Leonino para, se quiser, abordar essas questões. E também o programa eleitoral, com certeza no Leonino, editorialmente abordaremos essa questão. Perguntava-lhe, neste mandato ficou muito célebre a questão dos sócios necessários para a marcação de uma Assembleia Geral, a recusa de Rogério Alves. O que lhe pergunto é, defende o aumento do número de sócios necessários para a marcação de uma Assembleia Geral? Não, acho que isto porque, fazendo fé nas palavras de Salgado Zenha, 86 mil sócios pagantes, 1000 sócios, 1000 votos, confesso agora que não sei exatamente. 1000 votos. Não será demasiado pouco para uma empresa que fatura 200, 300 milhões por ano? Pois, mas nós estamos a falar aqui no âmbito do clube, não é? Que acaba por ter implicações. E, portanto, é preciso também saber a dificuldade que é juntar esses 1000 votos. Não é tão simples quanto as pessoas... Tem ainda a questão do pagamento da Assembleia Geral. Exatamente, mas a questão é que acho que a questão do pagamento da Assembleia Geral cai por terra a partir do momento em que, quando houve interesse desta direção, fizeram-se tantas Assembleias Gerais quantas as que fossem necessárias para até atingirem o resultado que queriam. Sendo uma solução em que, por exemplo, reunidos os votos, validados os votos, seja o próprio clube a suportar nas suas instalações, no caso no pavilhão João Rocha? Porque, vamos lá ver, os sócios, como donos do clube e como os principais financiadores do clube, se assim decidirem, e uma vez que parece que é tão simples agora realizarem-se Assembleias Gerais, acho que não há razão nenhuma para que isso não aconteça. O que nós advogamos é que a forma da petição acontecer tem que ser completamente alterada e tem que ser repensada e aí sim, até poderá fazer sentido aumentar o número, mas tem que ser mudada, porque isto de andar atrás de sócios, a pedir fotocópias de cartões de cidadão e assim, aí sim, aí é que se tem que alterar profundamente e nós fizemos ao longo deste mandato até uma proposta que entregamos ao PMAG, ao Dr. Rogério Alves, de como é que as coisas deviam de funcionar, mas ficou na gaveta e era sempre numa ótica de facilitar a vida não só aos associados do Sporting, mas também aos próprios serviços do Sporting, e era uma alteração que parece que todos iríamos beneficiar, mas essa como outras, porque lá está, nós não estamos aqui de véspera.
Nós estamos aqui já há bastantes anos e fomos fazendo propostas a quem de direito. A questão é que elas nunca saíram do gabinete a quem nós entregamos essas propostas. É consensual, vá lá, no universo do União, que os estatutos do Sporting precisam de uma renovação profunda. Precisam. Caso não seja o vencedor, aceitará colaborar com Frederico Varandas ou Ricardo Oliveira numa revisão dos estatutos? Isto porque importa recordar, para uma revisão dos estatutos é preciso uma maioria de 3/4, salvo eu. Obviamente que sim. Foi isso que nós fizemos quando há 2 anos foi falado que iria ser feita uma revisão estatutária para permitir a introdução do voto eletrónico. Nós fizemos a nossa proposta, mas não foi apenas da parte do voto eletrónico, foi tudo aquilo que tem a ver, desde logo criar uma comissão eleitoral independente daquilo que é a mesa da Assembleia Geral, porque não faz sentido que seja a mesa da Assembleia Geral a gerir as eleições, tal e qual que não faria sentido, por exemplo, ser o Primeiro-Ministro a gerir as eleições. Há uma Comissão Nacional Eleitoral que até tem estado sob fogo. Tem estado sob fogo, mas é independente e, portanto, pode atuar dentro das suas competências. E o regulamento eleitoral ser revisto, a forma de apresentar as candidaturas também ser revista, a forma dos sócios poderem apoiar a candidatura para ir a eleições tem que ser revisto, o regulamento da Assembleia Geral tem que ser revisto. Não nos podemos esquecer que Rogério Alves disse que não concordava com muitas coisas e começou a tirar alguns desses artigos do regulamento. O que nós queremos é respeitar o regulamento, fazer as alterações se forem necessárias e colaborar sempre pelo nosso Sporting, pelo meu Sporting. Nuno, nosso tempo chegou ao fim, mas não queria deixar de lhe dar a oportunidade e é para aquela câmara ali, tem 1 minuto para se dirigir aos sportinguistas numa mensagem. Muito bem. Queria dizer muito claramente a todos que este programa eleitoral que aqui vem não nasceu ontem, não nasceu apenas das minhas ideias, nasceu das ideias de dezenas de sportinguistas ao longo de 2 anos que nós fomos recolhendo as ideias, fomos construindo sempre numa base positiva, propostas para o nosso Sporting. Dizer também que, a seguir às ideias, uma equipa muito forte, nomeadamente ao nível do Conselho Diretivo, mas também ao nível dos outros órgãos. Devo referir que nos outros órgãos temos a Presidente de Mesa da Assembleia Geral, João Gaspar. João Gaspar, como se não bastasse, dizer que o seu cartão de apresentação foi assessor jurídico do ex-presidente João Rocha. E depois temos no Conselho Diretivo Hélder Amaral, ex-deputado, ex-presidente de comissões do Parlamento. Temos Rui Silva, que neste momento vai assumir o pelouro comercial. É tão só o responsável pela Levis para toda a América Latina. Temos conhecido dos sportinguistas, o Sherba, da Tasca do Sherba, que irá comandar a comunicação, que foi uma parte que nós faltou de falar aqui, óbvio não conseguimos falar de tudo, mas dizer claramente que esta é uma alternativa de pessoas que querem ser reconhecidas pelo seu trabalho, pelas suas ideias. Há aqui muito trabalho e nós queremos pôr esse trabalho à disposição dos sportinguistas. Leiam, vão aos nossos canais nas redes sociais, ao nosso site, ao nosso canal do YouTube, vejam o trabalho que lá está e pensem só nisto. Se nós fazemos este trabalho partilhando com o nosso tempo profissional, familiar, pensem o trabalho que nós conseguiríamos fazer se vocês, sportinguistas, nos dessem a vossa confiança e nos elegessem para o próximo mandato. Pelo meu Sporting. Estaremos aqui 1 minuto, mas acertaremos nas próximas entrevistas. Agradecer mais uma vez ao Nuno por ter aceitado o nosso convite, agradecer a presença do Pedro. Da nossa parte é tudo, continuem a acompanhar toda a atualidade do universo do Leonino em leonino.pt e nas nossas redes sociais. Muito obrigado por ter estado desse lado. Um resto de um bom dia.